Olá, estamos iniciando mais um programa Adoção, um exemplo de amor, aqui pela nossa TV Mundi. E a Luciana Lensec vai conduzir as nossas entrevistas lá no estúdio no Rio de Janeiro. Nossa entrevistada de hoje é a Andréia, uma super mãe de vários e vários filhos. Então, Andréia, conta aí pra gente como é que aconteceu cada uma das suas adoções. Bom, minhas adoções aconteceram assim, de forma inusitada. Eu soube através de uma amiga das 3 crianças que iam ser separadas em Fortaleza. Essa amiga minha disse que estava havendo uma comoção lá no abrigo, porque eles estavam lá nesse abrigo há 7 anos. Ou seja, a caçulinha praticamente nasceu no abrigo, né? E com isso eu liguei para a pessoa que era uma irmã de caridade que tomava conta deles. Assim que eu liguei, a irmã disse que seria uma coisa muito simples, que era só eu falar que eu queria, escrever uma carta de próprio punho e a juíza então me daria as crianças, porque não tinha pretendentes no Brasil e eu não entendia nada de adoção, né? Então assim fiz tipo uma procuraçãozinha, uma carta, uma petição, que seja, eu e meu marido, conversamos bastante. Ele me avisou que a nossa vida ia mudar muito, né? Até porque nossos filhos já estavam adolescentes, 2, o resto adultos. Eram quantos, Andréia? Eram 3 dele e 3 meus. 3 moram com a mãe do primeiro casamento dele, né? 2 mais velhas minhas, porque já são moças, estão morando com a minha mãe por ser mais próximo de trabalho, atualmente. E o Everton comigo, que na época tinha 15 anos ainda, que era o meu caçula, né? Então, ele falou, olha, nossa vida vai mudar, porque o Everton sai com a gente, vai para samba, vai para tudo quanto é lugar que você gosta, e com 3 crianças, como é que a gente vai fazer? As crianças tinham quantos anos? 7, 9 e 11. Então, nisso eu mandei a carta, né, na minha ingenuidade, né, do meu marido, achando que estava resolvido. Quando a gente teve a surpresa que a gente teria que se habilitar, né, fazer um processo, uma confusão danada, tinha passado a nova lei da adoção, foi justamente naquele trâmitezinho. Então, partimos para Santa Cruz sem saber de nada, sem conhecer ninguém, para a gente se habilitar. Chegamos lá com uma confusão danada, as pessoas perguntando por que a gente não adotava no Rio de Janeiro, mas a freira, né, muito sabiamente, botou a gente em contato com as crianças através de computador, aí as crianças já ficou com aquela expectativa, a gente também. Então, botei na cabeça que ia ser eles, e foram eles mesmo. E como estava havendo muitas entrevistas e reuniões de habilitação naquele mês, era alguma coisa assim de concentrado, eu não lembro bem. Audiências concentradas. Isso, aí nós fizemos todas as reuniões em 1 mês e meio, né? Pedimos apreciação do Ministério Público, foi tudo muito rápido porque eles já existiam, né? As crianças já estavam esperando a gente. E entregamos as certidões, atestado médico, aquele todo trâmite que tem que fazer, né? Quando estava próximo de sair a nossa sentença, a doutora Cristiana falou, agora pode viajar, porque já vai sair a sentença, pode ir buscar, porque a menorzinha já não comia mais, entrou em depressão. Porque demorou um pouquinho o processo, aí ela achou que a gente não ia mais buscar eles, entendeu? Já existia esse vínculo já. De vocês com eles. E o medo também, né? Porque o José já estava desvinculado deles. O José já estava com um casal francês. Até inclusive o abrigo já estava pagando aulas de francês para ele. E a gente teve que fazer a revinculação, teve que comunicar o SEJAI, que tinha casal brasileiro interessado nos 3. Quer dizer, foi um pandemônio, né? Assim, tudo muito rápido. Então, assim, eu viajei e a doutora Cristiana Cordeiro, ela colocou a sentença até para o fax, para o fórum, porque eu esqueci a sentença. Eu viajei, fui para Fortaleza, cheguei lá, cadê a sentença? O Ministério Público me pedindo e eu não tinha. Aí eu falei, não, pode ligar para a doutora Cristiana, que o pessoal do fórum vai passar, ninguém acreditou.
porque assim, né, incomodar um juiz, uma vara, no Rio de Janeiro, as pessoas de lá não têm muita credibilidade com isso. Então, mas chegou a sentença lá no gabinete do Ministério Público, nós chegamos lá dia 17 e viemos embora dia 23. E as outras duas adoções? Sim, aí viemos embora para o Rio, comecei a frequentar direto, né, que eu já estava frequentando o Adoçando Vidas, que é o nosso grupo de adoção. E numa dessas reuniões, um rapaz que fazia família acolhedora foi com a Sara. E nós pensávamos que a Sara seria uma menina que ele estaria adotando, porque eu não entendia muito bem ainda disso. E ele explicou que não, que a Sara estava disponível até então, que ele sabia, para adoção. E a minha filha era muito pequenininha, ainda ia fazer 8 anos, a Ruth, e ela virou para a doutora Cristiana, que estava assistindo essa reunião também, e falou, já que ela não tem dono, minha mãe vai comprar ela para mim. E ela casquetou com isso, e a gente também abraçou a causa, porque ela era muito carente de tudo, a Sara. E o tudo. último, o caçula? E eu tinha... caçula? Não, é um menino, né? Mas não é caçula, ele tem 11 anos também. A Sara já tinha também, ia fazer 10, faltava 2 meses para 10. O Tiago já tem 11 anos e veio do Paraná. E o Tiago, eu comecei a ter contato com o Paraná por conta de uma amiga minha, Ana Andréia Gadelha, e essa amiga adotou nesse abrigo dele e queria que eu arranjasse pais para ele. Então eu liguei para ele saber se ele tinha certeza que queria vir para o Rio e tudo mais. Ele queria e tal. Liguei umas 2, 3 vezes para ele, ele falou, não, mas eu só vou se for para sua casa. Aí meu marido quase infartou, mas nós fomos ao Paraná depois disso tudo buscar eles. Então assim, as 5 adoções foram em um período de 2 anos, se eu não me engano. Que história bonita, né? Foi num período de 2 anos. Mas, assim, é uma questão complicada, que quando eu faço as minhas palestras lá, que o pessoal pede, né, nos grupos, eu sempre falo, né, que não é romântico. Sim. É uma situação complicada, é uma situação que você tem que ter pulso, é uma situação que você tem que ter discernimento do que você está fazendo, porque os gastos são grandes, não com as adoções. Todas elas foram via Defensoria Pública. Até hoje eu digo que isso foi Deus, porque algumas pessoas que têm o mesmo teto que eu não conseguem. E eu fiz via Defensoria Pública, né? André, vamos dar um intervalinho e depois a gente volta a conversar Tá, sobre ok. a história. Então, amigos, estão acompanhando a história da Andréia? Daqui a pouco a gente volta com muito mais emoção.